Bom dia. Eu vou tentar explicar aí minha resposta curta, né? E talvez possa ser mal interpretada. Eu vou ter que filosofar um pouco sobre a questão aí do conceito do que é uma religião e do que é um templo religioso e do seu dirigente máximo, o sacerdote. Eu estou usando palavras aí que são comuns aí a todas as religiões, né? Toda religião ela tem por obrigatoriedade um local de encontro que é chamado templo religioso, local sagrado. Nesse local tem uma pessoa que acaba sendo dirigente ali espiritual daquele lugar, chamado de sacerdote religioso. Uma pessoa preparada, né? Dentro das liturgias e dos dogmas daquela religião, independente de qual religião seja. Quando alguém se converte a uma determinada religião, né, qualquer religião, há de pressupor que essa pessoa ela encontrará em qualquer templo que ela for a mesma doutrina, o mesmo comportamento, a mesma filosofia, o, o, o mesmo entendimento, né, sobre esse conglomerado que é essa religião, seja ela qual for, tá? E então, assim, eu dou como exemplo, por exemplo, as igrejas católicas, né? Quem vai numa igreja católica em São Paulo, mora em São Paulo, frequentador e fiel de uma determinada igreja, ali ela batizou seus filhos, crismou seus filhos, acabou casando, tem um contato direto com o sacerdote daquela arquidiocese, o padre, né? E ali ela comunga, ali enfim, né? Tem sua vida religiosa. Se essa pessoa ela vai dali para outro estado, né? Se muda para outro estado, para trabalho ou para morar apenas, ela se pressupõe que em qualquer outra igreja católica ela terá a mesma bagagem, né? Ou a mesma estrutura, ou a mesma forma de se fazer a missa, de se fazer a pregação, né? Da teologia da questão. Então, assim, no caso que eu estou citando como exemplo da Igreja Católica, a pessoa não vê necessidade de trocar de igreja porque não foi com a cara do padre, ou porque não gostou do padre, ou porque, pelo menos não é assim que se entende, né? E assim por diante, para outras religiões. Então, partindo desse pressuposto de que, a partir do momento que uma pessoa se converte a uma casa de umbanda, uma casa de candomblé, batuque, etc., jurema, né? Ali é uma representação daquela religião. Então, tudo que é feito ali segue uma doutrina, uma norma, uma teologia, uma filosofia, né? Uma teocracia. Então, dentro da alusão que eu estou fazendo, qualquer pai de santo é igual a outro. Deveria ser assim, né? O caso é que não é bem assim. Eu vou tentar fazer áudios menores aí. De quem ou quem não pertence às religiões afro-brasileiras, nem sequer passa pela cabeça o que eu vou dizer agora. Que tu pode estar em uma casa de Pedro e por fofocas, porque Pedro confunde as coisas e quer transar contigo, porque Pedro, em vez de fazer religião, Pedro quer ter relações sexuais com os filhos, porque Pedro leva sua namorada ou namorado para dentro e o namorado manda mais que Pedro, né? Porque Pedro disse que era, mas não é sacerdote, porque Pedro não segue à risca as leis universais ou não segue à risca o que são os fundamentos da religião. Então, pode acontecer, ou acontece muito, de que tu ter de sair daquela casa de religião porque o sacerdote não é digno de levar esse nome, fazendo com que tu
por amor à religião acima de tudo, tu acabe procurando outra casa e outra, e outra, e outra, até que tu acerte. Tem gente que passa por mais de 10 casas de religião. Então isso não entra na cabeça de quem não é das religiões afro-brasileiras. Acha até um absurdo isso, e justamente por essas provas e relatos, acham que nem religião é, né? Então, assim, quando eu falo partindo do pressuposto religioso de que para que mudar de casa de religião se em todas tu encontrará a mesma coisa? É isso que eu quero dizer, entende? É uma pena e uma tristeza ter que confessar isso, né? De que nenhuma casa de religião é igual a outra, e deveria ser igual. Pelo menos a base teológica, a base teosófica, o que é ensinado deveria ser igual, desde que se trate da mesma nomenclatura, né? Os sacerdotes religiosos, né, da maioria das religiões, e eu estou falando de outras religiões também, eles são tidos como representantes de Deus, ou representantes da espiritualidade, ou representantes do sagrado. Claro, são seres humanos como nós, porém, estão eles, naquele momento, incumbidos, né, do poder a eles conferido pelo próprio sagrado. É assim que se entende. Qualquer sacerdote religioso de qualquer religião está incumbido ali através da sua mão, né? Por isso, da imposição de mão sobre a cabeça da pessoa, que é onde dirige o corpo, desse poder aí espiritual. Então, ele, como sacerdote, ele tem o dever, né, de conduzir aquele filho religioso, ou aquele adepto, né, daquela religião, confesso, e convertido, e juramentado, porque qualquer religião, seja ela qual for, ela tem um processo iniciático de batismo, né, e conversão. Naquele momento, perante muitas testemunhas, aquela pessoa ela faz essa conversão. E essa conversão, ela diz, ou quer dizer que aquela pessoa que entrou naquela religião, ela está se submetendo àquele sagrado, àquela conjuntura de compreensão do que é o sagrado, e principalmente nomeia, né, por estar de frente, né, ou prostrado, né, nomeia aquele sacerdote como seu tutor, né, de conduta, de moralidade, de comportamento, né, e está dizendo publicamente, né, perante testemunhas, que aquele tem poderes para influenciar sobre a sua vida, de forma direta, através de correções, né, de chamadas de atenção, digamos assim, e de forma indireta, através de suas orações, de seu contato privilegiado que tem com o sagrado, para interceder sobre o discernimento daquela pessoa. Eu estou falando meio que bonito, mas espero que o pessoal entenda aí. Vou tentar traduzir o que eu falei no áudio anterior. Quando tu se batiza na igreja evangélica lá e se converte, e tem um monte de testemunhas, tu aceitou a Jesus Cristo como teu único Salvador, tu tem aquele padre que ali está na tua frente, impondo as mãos sobre tua cabeça, representando o próprio Deus, Virgem Maria, Jesus Cristo, todo o clero sagrado, e ele passa a ser esse intermediário entre Jesus e aquela pessoa que ali está sendo batizada. Perante testemunhas, aquela pessoa que está sendo batizada está dizendo: olha, eu aceito que o padre Zezinho ou que o pastor Valdir, ele a partir de amanhã ele passe a me controlar, a me conduzir, a me ensinar e doutrinar religiosamente. Então esse poder exercido perante testemunhas, confesso, admitido, etc., ele dá poderes a esse sacerdote, inclusive espirituais.
Nas religiões afro-brasileiras é a mesma coisa, cara. Quando tu vai, o pessoal chama de lavar a cabeça aqui no Rio Grande do Sul, quando tu vai fazer o teu amaci, digamos assim, né? Aquele ato que tu baixa a tua cabeça e ali são colocados algumas coisas na tua cabeça, que eu vou falar assim para servir para todas, ali naquele momento está sendo feito essa conversão na frente de testemunhos em que tu diz, esse pai de santo aqui, ou esse dirigente espiritual da Umbanda, né, ele passará a ser o meu tutor espiritual, inclusive usando de subterfúgios e poderes a ele conferidos para dirigir minha vida. Então, a partir do momento que eu me desvio do caminho, esse cara tem poderes para me recolocar nesse caminho. Então, assim, resumindo a história toda, o sacerdote ele tem poderes sobre a tua cabeça, assim o pessoal entender, e se tu tem uma discussão com esse sacerdote, vocês estão de mal, digamos assim, pode, dependendo da pessoa, que ele, usando e se provalecendo desse poder conferido, que tu mesmo deu a ele acaba interferindo negativamente na tua vida. Então, por isso que a gente diz, quando tu troca de casa, há necessidade de se fazer essa nova conversão para outro sacerdote, né? A fim de dar a outro sacerdote poder sobre a tua vida, e não mais o anterior. Então, assim, quando tu lava a cabeça, tu tira a influência do sacerdote, mas jamais do orixá do sacerdote. Aí é papo que vai longe aí, teria que fazer outros quantos áudios aí para explicar essa segunda parte.